Boa madrugada a todos os meus queridos, que a graça e a benevolência do nosso Criador esteja no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você se encontre, que a presença do Criador resplandeça. Haja luz e ouve, né? Se contra ti projetar o mal e armar ciladas, certamente não obterão eles. Cai mil ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Sujeitai ao Criador e ao resista ao mal e ele fugirá de vós. Como nós vamos sujeitar? Obedecendo, não sendo rebelde, né? Submetendo as vontades do Pai para as nossas vidas, né? Hoje nós iremos falar nesta madrugada, o Criador tocou no meu coração para que nós possamos falar sobre a cobiça, falar sobre a inveja, que são temas relevantes, são situações que acontecem no nosso dia a dia, né? A cobiça, ela é pior do que a inveja, querido. Ela causa a morte, né? E por isso nós temos que orar e vigiar, porque quando a cobiça ela entra na vida de uma pessoa, ela gera a morte dessa pessoa, né? Ela gera o pecado. O que é cobiçar? Cobiçar é desejar o que é do outro. Cobiçar é querer aquilo que é do outro, né? Dute, que é Davi, ele cobiçou a mulher do seu amigo Urias. Ele levou Urias à morte, né? Matou Urias, levou ele para frente de uma guerra, da batalha, para ficar com a sua mulher. E o que isso gerou? A morte. A morte do seu melhor amigo. Por quê? Porque cobiçou a sua própria mulher. E entre outras personalidades da Bíblia, nós temos Mordecai, como ele foi invejado por Hamas, né? Como ele foi invejado, como o Hamas ele projetou forcas, planejou planos diabólicos para destruição de Mordecai. Só que Mordecai, querido, tinha a presença do Criador. Só que Mordecai, querido, tinha o respeito, o temor pelo Criador, né? E ele orava, ele vivia sob a dependência, sob a submissão do Criador. E quando aquelas pessoas que desejam o nosso mal, que invejam nossas vidas, que cobiçam o que é nosso, sabe o que acontece com ela? Leva à própria ruína, a própria destruição delas próprias, né? Porque todo aquele que cobiça algo de alguém, ou tem inveja de alguém, atrasa, quando a pessoa tem temor ao Criador, quando ela ora, quando ela submete à vontade do Pai, sujeitar ao Criador e ao resista ao mal e ele fugirá de vós, que acontece? Acontece, queridos, que a inveja é bloqueada, a inveja é quebrada. Por isso nós temos que usar a palavra para repreender a inveja. É mais comum do que nunca. A inveja não vem de longe, não vem de dentro da própria casa, né? Dos próprios familiares. Eles querem te ver bem, mas não querem que você esteja melhor do que eles. Vem do lado da sua casa, da vizinhança, querem te ver bem, mas não querem que seja melhor do que eles. Vem do colega de trabalho, querem te ver bem, mas não querem que você seja melhor do que ele. E prego que se destaca não é martelado. Já ouviu falar isso? Esse ditado popular? Pois é. Né? Laranja de beira de estrada, ou tá bichado ou tem moribundo no pé, não é isso? Porque geralmente um pé de laranja na beira da estrada passa movimentação de pessoas, você acha que vai ficar? Não fica. Se tem uma laranjinha lá, é porque tem algum problema, ou tem maribondo no pé, ou vocês têm problema, tem como tirar, ou tá estragada. É desse jeito, queridos. Então, o ato de você invejar, desejar o que é do outro, atrai para você escuridão, a luz do pecado. E a luz do pecado, ela gera a morte. Para hoje, nós vamos meditar numa palavra específica, é Tiago, capítulo 1, versos 15, mostrando meditando mesmo nessa palavra que é do Novo Testamento, para você ver que como aconteceu no Antigo Testamento, fala sobre inveja, sobre cobiças, né? Como eu dei o exemplo anterior sobre Dute, que cobiçou a mulher do seu melhor amigo e levou à morte dele, levou ele para a morte, por inveja. Ele viu a mulher, tá no palácio, viu a mulher se banhando, ali ele desejou amor àquela mulher, né? Mais do que todas as outras. Ele podia ter a mulher que quisesse, ele era rei, mas desejou a mulher do próprio amigo. Né? Então, quantas pessoas que você conhece, que relacionamentos são destruídos por causa de inveja? Quantas pessoas que desejam estar fluindo maravilhosamente a vida e de repente a vida estagna?
paralisa, a pessoa perde a vontade de fazer tudo. A pessoa fica assim, tipo, vegetativa. Não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de comer, não tem vontade de vestir, não tem vontade de fazer nada. Por causa de inveja. E ela não sabe se proteger, que é através da oração, é através da repreensão em nome de Yahshua Mashiach. Recue agora a inveja. É isso. Vamos orar antes de nós meditarmos? É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que nós determinamos. Recue agora a inveja, recue agora a cobiça. Por um caminho veio, por 7 volta. De onde veio, volta agora amarrado, cancelado, amordaçado. Por o poder do nome do Altíssimo, Soberano e Alto dos Exércitos, através de Yahshua Mashiach, nós repreendemos todos os demônios da inveja, nós repreendemos todos os demônios da resistência contra esta vida, contra esta casa, contra esta família. Por um caminho veio, por 7 volta. A nossa alma foi salva como um passo do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço, nós nos vimos livres. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 ao seu direito, mas tu não serás atingido. Porque Yahweh é nosso refúgio, Yahweh é nossa fortaleza. Sim, nenhuma praga chegará à nossa tenda. Nenhuma palavra maldita chegará até nós. Assim como diz no Salmo 91, por amor ao meu nome, eu te protegerei, eu te livrarei, eu te guardarei, porque conhece o meu nome. Porque nós conhecemos o nome poderoso de Yahweh dos Exércitos, o nome purificado, o nome santificado, que nos purifica e nos santifica, através desses nomes que tem poder, sim, poder de transformação, poder de libertação. Nós repreendemos agora toda cobiça, todo o espírito, todos os demônios da inveja contra as nossas vidas, tudo aquilo que foi amarrado, falado, praguejado, olhado, mentalizado contra as nossas vidas, nós repreendemos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Se contra ti projetarem o mal e armarem cilada, certamente não obterão êxito. Por quê? Porque essa é a nossa herança, essa é a justiça que nos compete, em nome de Yahshua Mashiach. Que todo mal caia por terra. E nós repreendemos todos os demônios da inveja e da cobiça contra as nossas vidas. Recue agora, cobiça. Recue agora, inveja. É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que eu dou uma ordem. Recue agora, é uma ordem que nós damos. Recue agora. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que levantarem contra nós. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que levantarem contra nós. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que levantarem contra ti, contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu trabalho. Porque é Yahweh que nos guarda, é Yahshua que nos liberta, é Yahshua que nos guarda, é Yahshua que através de Yahshua Mashiach nós repreendemos todo o mal. Lembra, queridos? Pai, ministra nos nossos corações através dessa palavra, nos dê entendimento, nos dê visão espiritual, nos dê entendimento espiritual para compreendermos o que tu queres falar conosco. Assim seja. Queridos, deixa eu falar com você. Lembra de José? José, ele era destaque, o pai era o filho da velhice. O pai o amava mais do que todos os irmãos, porque José era obediente, porque José era temente, porque José era verdadeiro. Os irmãos de José aprontavam. E José contava para o pai. Ali gerou a fúria dos irmãos. O pai quis honrar José mais do que todos os outros irmãos. Mandou fazer uma túnica. E quando recebesse, naquela época, quando você recebia uma túnica de colorida, uma túnica linda, que demorava muito tempo a ser criada, para ser feita, ali, aquela túnica, ela representava honra, ela representava autoridade, ela representava respeito. Ele recebeu essa túnica do pai, só que os irmãos ficaram com tanta inveja que eles tentaram levantar para matar José. Só que aí um deles lá caiu em si e preferiu vender José para escravo. Então, olha para você ver. Quando a pessoa é um ramo frutífero, pode tentar contar a vida dela, mas ela vai frutificar. Nem mesmo a inveja dos nossos adversários, dos nossos inimigos, eles irão impedir que a nossa vida flua. Eles irão impedir que a nossa vida se movimente. De repente, o Criador, quando você está num projeto e esse projeto ele é paralisado por causa da inveja e você não tem consciência disso, ou mesmo que você tenha, você ora Criador, o Criador paralisa, deixa que fica esquecido e no tempo certo ele vai te honrar. Sabe, igual você está falando no Salmo 23, prepare uma mesa perante mim, perante os meus adversários. É isso que acontece. Chega o tempo de honra. Quando o Criador quer te honrar, ele vai te honrar diante dos invejosos. Ele vai te honrar diante daqueles que tentaram te travar, daqueles que impediram você de fluir, de movimentar. A honra vai virar. A honra virá. Assim como veio por José. José foi vendido como escravo, dormiu escravo e acordou governador do Egito. Ele foi um das pessoas mais influentes do Egito, depois de Faraó. Faraó era o supremo, soberano lá. E depois era José.
Tudo tinha que passar pelas mãos de José. O que aconteceu? Os inimigos adversários passaram por uma dificuldade tamanho tão grande que os próprios irmãos de José, que a fome foi alastrando. E José era guiado pelo Espírito do próprio Criador, pelo Ruach Kadosh do Criador. Ali ele recebeu uma visão de 7 anos, para preparar, que teria 7 anos de vaca gorda e 7 anos de vaca magra. Ali o Criador deu a sabedoria a José como tomar as decisões acertadas. E ele se preparou, ele preparou o Egito com que o Egito se tornasse a nação mais rica, mais poderosa, porque só tinha alimento lá. Eles fizeram a reserva, de tudo que produzia, guardava uma porcentagem. E ali, as outras regiões, as outras nações ao redor, tinham que ir até lá para comprar. Isso fez com que o faraó fosse o homem mais influente, mais rico, através de uma direção que José deu para o próprio faraó. Então, querido, muitas vezes, os nossos adversários, os nossos inimigos, eles vão nos bloquear, vão fazer arrumadinho, vão falar, vão rezar contrário, vão fazer obra contrária, porque tem gente, querido, infelizmente, que faz oração contrária, que faz bruxaria, feitiçaria, magia, tudo por inveja do casamento, inveja da família, inveja do emprego, inveja da vida financeira, inveja pelo simples fato de você estar vivo, você está caminhando, está trabalhando, né? Porque não quer te ver bem, fala que querem te ver bem, mas não melhor do que elas. Mas só que não entende que quem nos guia, que quem nos protege, que quem nos promove é o próprio Criador. Luta contra a gente tá lutando contra a gente, mas não tá lutando contra aquele que a gente vive sob a submissão, sobre aquele que a gente tem temor, que é o nosso Criador e nosso Salvador Yahweh. Sabe o que acontece? Aí a vida dessas pessoas são paralisados, bloqueados, porque tudo que elas desejam, cobiça das nossas vidas, às vezes elas podem até conseguir algum êxito quando você não tem temor ao Criador, né? Quando você não conhece os nomes santos e purificados. Aí sim, o inimigo ele pode até ter alguma vantagem contra a sua vida, né? Mas quando você tem temor, quando você conhece essas verdades irrefutáveis, né? Que são os nomes santos e verdadeiros, que nos purifica, nos lava, nos santifica, e que nos liberta e que nos transforma, todo mal que é contra nós, o próprio Criador diz, não está lutando contra você. Se você obedecer Yahweh, não for rebelde, seria adversário dos seus adversários, inimigo daqueles que se denominam seus inimigos, seus adversários. Ou seja, estarão lutando contra o próprio Criador, não estarão lutando contra nós, especificamente. Aí começa a bloquear a vida da pessoa, começa a trazer miséria, escassez, destruição, tudo que ela nos deseja de ruim, de maligno, acaba bloqueando a própria vida. Por isso que na palavra diz que se você sabe que pode fazer o bem e não faz, você peca. Consegue entender a diferença disso? Então, quando o inimigo, o adversário, aquela pessoa que é usada pelo mal para invejar, cobiçar, tentar te bloquear de certa forma, paralisar você, impedir que você avance, e você ore por ela, quebrando toda a inveja, quer ser feliz? Quer viver sob a dependência do Pai? Ora, onde os lugares que você for, as pessoas que você conviver. Porque o coração, infelizmente, querido, o coração é um lugar que só o próprio Criador pode sondar. Então, às vezes a pessoa conversa com você com a carinha boa, mas ali tá te invejando, tá te desejando mal. Por isso que todos os dias, onde você quer que você vá, sai para trabalhar, volta para casa e fala, Pai, te agradeço por esse dia, abençoa todas as pessoas que hoje eu tive contato, todas as pessoas que eu conheci, todas as pessoas que eu conversei, que elas sejam abençoadas por ti, porque quando você abençoa, você bloqueia a maldade delas, você quebra o mal que elas te desejam. Agora, quando você começa a ficar com raiva, porque ela está te invejando, porque ela está te desejando mal. E tem pessoas, querido, elas têm tanta inveja de você que dá até calafrio. Você sente até calafrio no ambiente que ela está. Você sai do ambiente com dor de cabeça. Você sai de um ambiente com peso, um cansaço, né? Se você tem filho pequeno, eles ficam agitados, fica nervoso, né? Quando você percebe que tem inveja perto de você, as coisas começam a estragar, né? As coisas começam a estragar, coisas esquisitas, você começa a se machucar do nada, sem entender, né? As mãos machucam, o rosto, porque ali é sintomas de inveja, de cobiça, né? Contra a sua vida. Mas o Criador nos deixou uma ferramenta poderosíssima que é a oração. E tem oração, tem poder, né? Principalmente pelas madrugadas, onde o maior número de pessoas
estão dormindo, você pode estar em batalha. Você está orando, repreendendo todo o espírito da cobiça e da inveja. Então, para finalizarmos aqui, vamos meditar no livro de Tiago, capítulo 1, verso 5. Cadê aqui? Deixa eu só pegar a Bíblia aqui, só um minuto. Bora lá, porque através da Bíblia Sagrada que nos santifica, que nos purifica, que nos traz vida e libertação, cura e libertação. Tiago 1,15. Então a cobiça depende de haver concebido. Dá à luz o pecado uma vez consumado gera a morte. Então todo aquele que é cobiçador, invejoso, quando ele cobiça algo de alguém, pode gerar a luz do pecado, que é a treva, a escuridão. Quando você deseja algo que é dos outros, ou sente inveja das outras pessoas, você está trazendo para você a luz da escuridão, não a luz do Criador. Você está trazendo para dentro de si as trevas, porque ali vai entrando pensamentos malignos, planos diabólicos, ali entra em você ações diabólicas mesmo. Ali você está dando honra e lugar ao próprio diabo. E ali, quando o pecado entra, ele pode gerar a morte, porque a cobiça muitas vezes, querido, não só a cobiça, a inveja também. Dependendo do grau de inveja, a pessoa invejosa, ele fica tão extremado. Olha Saul, rei Saul, ele tinha tanta inveja de Davi que ele lançava-se a lança contra a parede contra Davi. Porque tinha inveja, porque Davi tinha relacionamento, era um segundo o coração do Criador. E o rei Saul foi afastando da presença do Criador e deixando que coisas malignas entrassem e tomassem próprio deles. Espíritos malignos, né? Tomassem próprios, que era inveja, cobiça, né? Os desejos. Então, assim acontece com a pessoa que tem cobiça e que deseja o que é do outro. Quando ele permite que a cobiça entra no seu coração, ela começa a projetar até a morte da própria pessoa por inveja, né? Então, igual Davi. Davi desejou a mulher do seu amigo, levou o seu amigo à morte. Olha você vê o que é cobiça, gera a morte. Saul tinha tanta inveja, a inveja dele era tão extrema do rei Davi, que ele tentou contra a vida de Davi. Projetou quantas vezes Davi teve que fugir da presença de Saul, do rei Saul. Por quê? Porque tinha inveja de Davi. E entre isso, Mordecai, no livro de Esther, que fala, né? O Ramá lá, porque Mordecai, ele dava honra, ele exaltava, ele se abaixava somente para o Criador. E Hamás era um dos chefes lá do próprio rei. Ele, todas as pessoas lá que o servia, se inclinava para ele, abaixava para ele. Só que Mordecai já tinha esse conhecimento. A gente tem que se inclinar só para o Criador. Tem que se abaixar só para o Criador, tem que respeitar as autoridades, tem. Mas isso não significa que eu tenho que abaixar para uma pessoa de joelho achando que ela... Não, o único que você tem que joelhar é para o Criador. E isso fez com que Hamás ficasse enfurecido de raiva, de inveja, e projetou contra a vida do próprio Mordecai. Só que Hamás não sabia que Mordecai tinha temor, Mordecai tinha temor ao Criador, Mordecai orava, Mordecai pedia proteção do Criador, Mordecai vivia em obediência com o nosso Criador. Muitos dos nossos adversários inimigos, que cobiça as nossas vidas, que cobiça a nossa casa, nossa família, nossa vida espiritual, eles não sabem, não têm consciência daqueles quem é o nosso dono. Porque se eles tivessem consciência de quem é o nosso dono, eles certamente pensavam 2 vezes antes de cobiçar ou invejar as nossas vidas. Por quê? Ali não está tentando contra as nossas vidas, mas está tentando contra a vida do próprio Criador e do próprio Salvador. Porque ele deixou no livro de Êxodo: se você obedecer o meu filho que é Yahshua Mashiach, eu próprio serei adversário dos seus adversários, inimigo daquele que se denomina seus inimigos. Então, o que essa palavra esse versículo, Tiago 1,15, quer nos deixar? Quer fazer com que eu e você venha refletir nessa madrugada que a cobiça, ou seja, desejar o que é do outro, a invejar o que é a vida do outro, pode gerar morte, pode nos levar à destruição, pode nos levar à perda total, perda de salvação, perda de libertação, né? Porque quando o invejoso ele cobiça tanto que a ponto de projetar contra a vida de uma pessoa, querido, ela também pode perder a sua liberdade de ir e vir, né?
É tantas maldições, é tantas coisas ruins que atrai a pessoa que é invejosa, doenças, escassez, bloqueios, infelicidade, vazios, entre outros, maldades mesmo, né? E aí, quanto mais ela está consumida pelo espírito da cobiça e o espírito da inveja, mais ela vai se aprofundando, mais ela vai se amarrando espiritualmente, né? Mas é só o Criador, por isso que ele deixou essa ferramenta poderosíssima que é a Bíblia Sagrada, que através da palavra ele criou os céus e terra, e nós temos esse poder, e essa ferramenta poderosíssima ao nosso alcance, que é repreender a inveja, repreender a cobiça em nome de Yahshua Mashiach e determinar, por um caminho veio, por 7 volta, recue agora a inveja, recue agora a cobiça, é desse jeito, e assim sucederá. Porque aquele que nos guarda, aquele que nos promete, ele garante. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Então, querido, quando o Criador, ele decide honrar alguém, ele deixa bem claro, não é você, não é pela sua força, não é pela sua capacidade, não é pela sua intelectualidade, não é pelos seus recursos, mas é por mim, pela sua obediência. E o que é que diz na Bíblia sobre a obediência? O que diz nos 10 mandamentos? Não matarás, não cobiçarás a mulher do outro, não cobiçarás, não desejarás mal ao seu próximo, né? Quais são os 10 mandamentos? Lá também fala sobre isso, né? No Antigo Testamento. Em Deuteronômio, o que fala lá sobre os benefícios da obediência e os benefícios da desobediência? O que a obediência te gera, né? Lá em Deuteronômio. O que a desobediência ela te gera? Morte, escassez, amarras, sofrimento, tristeza, angústia, porque todo cobiçador, todo invejoso, o fim dele é a morte, o fim dele é a destruição, ele próprio se destrói por sentir inveja. Se você, de repente, nem sabia que tem o espírito da inveja, mas ora o Criador e fala, Pai, se esse sentimento, esse espírito demoníaco que eu tenho dentro de mim, retira de mim o espírito da cobiça. Se você, como que se identificar que você é uma pessoa invejosa? Ou que você cobiça o que é dos outros? É você ver a vida de uma pessoa e não ficar feliz pelas conquistas da pessoa. É você não conseguir solidariedade com aquela conquista do outro. É você achar que aquela bênção que aquela pessoa está recebendo, que aquela conquista que aquela pessoa está recebendo, não deveria ser dela, mas tem que ser sua. Ali você já está cobiçando, ali você já está tendo inveja daquela pessoa. É você olhar para uma pessoa, ver que ela está trabalhando, está feliz, que ela está tendo saúde, é ter inveja porque ela está com saúde, ela consegue levantar, que ela tem disposição para limpar uma casa, para lavar um carro, para fazer uma caminhada. É isso, é sentir coisas simples. A inveja ela acontece de coisas simples, é pelo simples sorriso, é pela fé que o outro tem. E sem fé, querido, é impossível agradar o Criador, não é isso? Quantas pessoas, querido, que brigam por pouca coisa, que quando vê que uma pessoa tá conseguindo conquistar algo, fica com inveja. Mas só que, sabe o que o invejoso, o que é mais interessante do invejoso? Que ele não observa a trajetória que você faz durante o percurso, não observa o invejoso, o cobiçador, ele não se toca, ele não faz analogia do caminho até onde você chegou para chegar até o ponto. Ele só quer ver os seus resultados. E quando ele vê seus resultados, ele não quer que você aceite seu resultado. Você conseguiu comprar uma casa? Só que o invejoso ele não sabe como que o processo que foi até você quitar aquela casa. Você conseguiu reformar aquela casa? O invejoso ele não quer saber quantos empregos você teve que trabalhar, quantos esforços, quantos dias você ficou sem dormir, sem comer direito, né? Você deixou de viajar, fez privações, passou por privações, deixou de comprar roupa, deixou de viajar, deixou de estar em família, deixou de curtir, para você investir em algo para te trazer um benefício. Só que o invejoso ele não quer saber como você fez ou das dificuldades que você passou. Ele só acha que aquilo ali que você conquistou, aquele carro, aquela casa, aquilo ali não pode ser seu, tem que ser dele. Essa é a diferença.
O invejoso é muito fácil de você identificar uma pessoa invejosa. Você vai falar alguma coisa com ela, ela fica triste, ela fica revoltada, ela briga, fica nervosa, não consegue nem dormir, bate a cabeça. Por quê? Porque só de simples fato de saber que você pode receber, tá melhor do que ela enlouquece. O invejoso, quando você sabe que uma pessoa tem inveja de você, primeiro ela não precisa de falar, porque a fala não é só simplesmente falar, mas tem a fala não verbal, aquela fala não verbal que você consegue identificar um invejoso pelas atitudes, pelos gestos, ele vai te mostrar. Consegue entender a diferença? Então, só que eu quero dizer para vocês, assim como José foi invejado, ele era um ramo frutífero. Ele tinha temor ao Criador, ele tinha respeito, ele honrava o seu pai, honrava o nosso Criador de toda forma, né? E era honesto. Quando você é justo e honesto, a verdade prevalecerá. E é verdade. A mentira do Satanás, a mentira do diabo, a mentira do derrotado, a mentira do adversário, sabe? Então eu quero dizer para você o seguinte, que esse espírito da inveja ele é maligno, que esse espírito da cobiça ele é maligno, né? Então, quando você não consegue solidarizar, ser feliz, confraternizar com a conquista do outro, quando você acha que o outro não merece, quando você sugere que o outro não vai conseguir, praguejando, mentalizando, muitas vezes o invejoso, o cobiçador, ele projeta tirar aquilo que é seu. Não, eu tenho que arrancar, não pode ficar com aquela pessoa, ela não merece. Só que quem vai saber que merece ou não é o próprio Criador. Se ele está te honrando, assim como honrou José, assim como ele honrou Davi, ele cobiçou a mulher, pecou, mas ele tinha um coração bom. Ele deixou-se levar pelo pecado, e o pecado gera a morte, igual nós estamos meditando aqui em Tiago 1,15. O pecado, a cobiça, depois da sedução, ela gera a luz do pecado, e a luz do pecado gera a morte. Te cobiçou a mulher do seu amigo, fez com que levasse ele à morte. Rei Saul teve tanta inveja, uma inveja extrema de Davi, que lançou contra a vida de Davi a lança por 2 vezes, só que Davi desviou. E quantas vezes que Davi ficou escondido, fugido da presença do rei Davi, do rei Saul, por quê? Porque ele tinha tanta inveja, a inveja tão extrema que queria matar. Quando o invejoso, ele vê que ele não pode contra a sua vida, que tudo que ele faz, tudo que ele fala, tudo que ele projeta dá errado, aí o diabo está num nível tão grande na vida dele de amarras espirituais, e aí começa a tramar contra a vida da pessoa, tentar projetar laços para que a pessoa saia do caminho. Ele acha que a pessoa está no caminho dela, só que ela que está cobiçando, invejando o caminho da própria pessoa, e ela que entra, o invejoso que entra no seu caminho, acha que você está no caminho dele. Por quê? Porque ele não aceita suas conquistas. Por quê? Porque não aceita que o Criador está te honrando, te abençoando. Por isso, no Salmo 23 fala: prepare uma mesa diante dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, para que a minha taça transborda. Quando as bênçãos do Criador, a unção dele está sobre a sua casa, sobre a sua vida, unção de livramento, unção de provisão, unção de proteção. As bênçãos, você não corre atrás das bênçãos, as bênçãos correm atrás de você. Entendeu? Então não adianta o invejoso falar, não adianta o invejoso desejar, porque ele vai estar bloqueando a própria vida. Ele está amarrando a própria vida, só que ele não está tendo esse entendimento. Entendeu, queridos? Então, nessa madrugada, recue agora a inveja, recue agora a cobiça. Por um caminho veio, por 7 volta. De onde veio, volta. Amarrado, amordaçado, cancelado em nome de Yahshua Mashiach. Nós repreendemos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach toda praga, toda palavra maldita, toda obra contrária, tudo aquilo que é das trevas. Repreendemos e anulamos toda amarra espiritual. Recue agora toda amarra espiritual. Recue agora espírito do engano. Recue agora espírito da resistência. Recue agora espírito da resistência. Por um caminho veio, por 7 volta. De onde veio não sabemos, mas de onde veio volta agora. Cancelado, anulado, destruído. Se contra ti projetarem o mal e armar esse lado, certamente não obterão ele. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Assim seja, se você crer, assim sucederá. Quando você percebe que a inveja está extrema, você vai se machucar. Se tiver criança em casa, vai ficar extremamente agitado, nervoso, chorando, descontrolado, brigando, com medo, enfim.
Quando você sabe que tem inveja, se você é empreendedor, se você é um trabalhador que está bem sucedido no seu local de trabalho, você vai ter desânimo, não vai querer trabalhar mais naquele lugar, vai desanimar, vai começar a ter raiva do local de trabalho, da empresa, dos colegas, do serviço. Vai tentar desistir, querer sair, né? Aí é porque a inveja está extrema, querido. Aí se faz necessário você bater seu joelho no chão e repreender todos os espíritos da inveja, todos os espíritos da cobiça. Por um caminho veio, por sete sai. Vai ter dor de cabeça constante, né? As coisas começam a quebrar na casa, quebra copo, quebra prato, celular estraga, geladeira estraga, começa a ter prejuízos, perdas, né? Isso aí significa que quando você trabalha com vendas, as vendas ficam estagnadas, você não tem vontade mais de vender, você não tem vontade mais de fazer as coisas para você pra te trazer um retorno. Ali significa que tinha inveja. A inveja está extrema na sua vida, na sua casa. Por isso que todos os dias você tem que orar, pedir ao Pai, Pai, Altíssimo Soberano, que esse dia seja frutífero, repreenda todos os males contra a minha vida, contra a minha casa, contra o meu trabalho, contra a minha família. Pai, abençoa esse dia, perdoa os meus pecados, apaga, deleta os meus pecados. Pai, escreva um novo amanhecer, escreva uma nova semana, escreva um novo dia para mim, para minha casa, para minha família. Porque quando nós submetemos a vontade do Pai sobre as nossas vidas, quando nós pedimos Ele a direção, a verdadeira sabedoria, queridos, é ter temor ao Criador. Quando a gente vive em obediência e temor a Ele, as coisas fluem nas nossas vidas. Porque Ele conhece os caminhos, Ele sonda os pensamentos, né? Quando você sente muito peso espiritual, muito peso, muita pressão na mente, tudo isso são sintomas, querido, de inveja. Quando você sente muita dor pelo corpo, você tem, isso significa que tem alguém falando muito mal de você, né? Significa que quando você sente um cansaço excessivo, só quer ficar deitado, um desânimo, é muita inveja. Pessoas falando muito mal de você, você tem que repreender pragas, praguejo, né? Porque quando a pessoa lança maldição sobre a sua vida, ou seja, ela usa a boca para desejar mal para você, ela está praguejando a sua vida. Então, por isso que é necessário que todos os dias você repreenda a praga contra a sua vida, repreenda a palavra maldita, né? Porque em Isaías 54:17, toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua mentirosa que levantar contra ti, tu a condenarás em juízo. Nós mesmos condenaremos toda palavra de praga contra as nossas vidas. Então, por isso você tem que repreender, né? E que, em nome de Yahshua Mashiach, nessa madrugada, que todos os demônios da resistência, da inveja, da cobiça contra a sua casa, contra a sua vida, contra a nossa casa, contra as nossas vidas, recue agora. Paralise agora, bloqueie agora, cancele agora, anule-se agora, em nome de Yahshua Mashiach. Receba as bênçãos do Altíssimo, a luz dele, e que receba também os livramentos, né? Se você conhece uma pessoa que é invejosa, ore por ela, porque quando você ora, você intercede pedindo ao Criador que venha libertar ela dessas amarras espirituais, ela também se torna livre, porque uma pessoa invejosa, querida, ela é vazia, ela é infrutífera, ela é seca, nos olhos dela não tem brilho, não há luz nos olhos dela, há apenas escuridão. E quando os nossos olhos não são puros, todo o nosso corpo é podre. Isso diz na Bíblia. Se nós temos olhos de pureza, olhos de luz, todo o nosso corpo é iluminado. Mas caso contrário, nosso corpo é trevas. E trevas gera pecado, né? É gerado através do pecado. E, consequentemente, gera a morte. Mas que todos esses mal, né? Que não provém do Criador, que seja repreendido pelo poder e autoridade no nome de Yahshua da sua vida, né? Que todo espírito da inveja, da cobiça, da resistência contra a sua vida, que caia por terra no dia de hoje, e que nós abençoamos em nome de Yahshua Mashiach todas aquelas pessoas que a gente conversar, que não nos viram. Às vezes tem pessoas que também você vai que você não vê pessoas, e pessoas estão te observando, você nem sonha que ela está te observando, o que está desejando para você, mas que o Criador abençoe elas, né, através de Yahshua Mashiach, repreendendo toda maldade, né? Por isso você tem que falar, toda maldade contra a minha vida seja repreendida em nome de Yahshua Mashiach, e assim sucederá.
A paz e a harmonia de Yahshua Mashiach esteja no seu lar, na sua vida, no seu trabalho. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, familiares, deixe seu like, escreva, faça comentários, porque isso faz com que o vídeo seja notificado, né, para outras pessoas e que outras pessoas também sejam abençoadas em nome de Yahshua Mashiach. Yahshua honrou seu filho de sobremaneira, colocando o seu próprio nome no filho. Então, todas as vezes que nós clamamos a Yahshua, invocamos a Yahshua, automaticamente nós estamos invocando a Yahweh, o nosso Criador que criou céus e terra. Pela palavra, ele diz, haja luz, e ouve, né? Então, só a salvação em Yahshua Mashiach. E todo o meu povo saberão meu nome, tá em Isaías 52, verso 6. Né? Se tá chegando a revelação para você que o nome do Criador é Yahweh e do Salvador é Yahshua, é porque você é povo do Criador, escolhido para conhecer essa verdade, né? Esquecidos, guardado, escondido. Mas ele diz que o meu povo saberia o meu nome. Aleluia. Paz e harmonia, queridos. Boa madrugada a todos vocês. E recue agora a inveja, recue agora a cobiça, recue agora a praga, recue agora o olho grande, recue agora toda maldade em nome de Yahshua Mashiach. Receba cura e libertação sobre a sua vida, né? Lembra de Naamã? É Naamã? Isso. Ele estava com lepra no seu corpo. A inveja, ela gera doenças. E quando você obedece, quando você é obediente, ele recebeu que ele tinha que se banhar lá no rio. Só que ele, por ser grande, por ser influência, ele achava que o profeta ele tinha que falar face a face. E o profeta usou seu servo para falar com ele. De repente, nessa madrugada, ele está me usando para dizer para você que venha obedecer ao Criador, venha aceitá-lo como seu único, altíssimo, soberano Salvador. Que muitas males, muitas doenças que estão na sua vida é espiritual. Outros pode ser físico, mas a grande parte é espiritual, por causa da inveja, da cobiça, por causa dos maus pensamentos, por causa das servindo altares de Baal, né? Mas se você se voltar para o Criador com todo o seu coração, todo o entendimento, ele pode sim, assim como ele purificou Naamã, ele também pode purificar em nome de Yahshua Mashiach. Boa madrugada a todos os meus queridos. Que a benevolência do Criador estende a sua vida, a sua casa, a sua família. Paz e harmonia.